Meio-Dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. A Assembleia Legislativa recebe mais um pedido de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Rain. Aumenta o número de consumidores inadimplentes com a Celesc desde o início da pandemia e a fornecedora de energia ajuda na quitação dos débitos com parcelamento. Prefeitura de Florianópolis cria decreto que reserva vagas de trabalho para mulheres vítimas de violência. Santa Catarina passa dos 1.500 mortos por coronavírus e já registra mais de 106 mil infectados. E no meio desses tristes números, um momento de alegria e alívio. É que o pequeno Abraão Evangelista Barbosa, de 10 anos de idade, venceu a Covid-19 depois de ficar internado em estado grave da doença. Estes são alguns destaques do seu Meio-Dia Catarina, que está no ar. Um novo pedido de impeachment foi protocolado na Assembleia Legislativa contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governadora Daniela Rain. O pedido foi apresentado pelo advogado Leonardo Bochá, de Florianópolis. Nele, o advogado aponta crimes de responsabilidade na equiparação salarial dos procuradores do Estado aos do Legislativo. Aponta também o caso da compra dos 200 respiradores por 33 milhões de reais da Veiga Med e ainda a construção do Hospital de Campanha de Itajaí, que não saiu do papel. Já em Lages, na Serra Catarinense, o governador Carlos Moisés da Silva inaugurou nesta segunda-feira a nova ala do Hospital Tereza Ramos. A estrutura vai ter novos leitos de UTI para tratamento de Covid-19. O hospital vai ter, neste primeiro momento, 28 leitos de UTI exclusivos para pacientes com a Covid-19. 19 da parte antiga do hospital e 9 da nova ala. Nesta primeira etapa, os leitos de UTI vão estar no terceiro andar da nova torre, que vai ser ativada de maneira gradativa. A Secretaria Estadual de Saúde já incorporou 30 servidores ao quadro funcional do hospital. A expectativa é de que esse número chegue a 100. Junto com a nova ala, o governo entregou carros de emergência, desfibriladores, camas de UTI, monitores, suportes para soro e 23 ventiladores pulmonares. Uma vez que ativa essa nova ala, outros espaços são gerados na ala antiga, o hospital é reorganizado e o governo vai trabalhar. É um hospital extremamente importante para Santa Catarina, para o governo do Estado, um hospital próprio, e nós vamos continuar fazendo investimentos, todos os investimentos necessários, porque será um grande centro de referência à saúde dos catarinenses, especialmente aqui da região serrana. A gente aproveita para atualizar os casos de coronavírus em Santa Catarina. 993 casos foram acrescentados nas últimas 24 horas. O estado tem agora 106.928 casos confirmados da doença. Desses, 94.560 pessoas já estão recuperadas, mas 10.827 seguem em acompanhamento. Desde o início da pandemia, 1.541 óbitos foram registrados. Inclusive, a Secretaria de Estado da Saúde informou que os óbitos computados nesta segunda-feira, no último boletim, são referentes ao mês de abril, maio, junho e julho, que não tinham sido contabilizados, e ainda alguns de agosto. Além disso, o aumento no número de óbitos fez com que os detalhes dos casos, como, por exemplo, idade e cidade, não serão mais informados nos relatórios diários. Então, neste último relatório, o que temos é um número de 96 óbitos para Covid-19. Em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde, hoje o Estado registra uma taxa de 80,2%. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde recebeu uma doação de 20 novos ventiladores pulmonares VG70 para o uso de enfrentamento à Covid-19. A doação foi feita pelo programa Todos pela Saúde. Os novos ventiladores obedecerão à logística necessária para a qualificação do atendimento nas macro-regiões do estado. 16 hospitais foram beneficiados. No mês passado, outra doação do programa havia garantido também novas bombas de infusão, monitores e camas.
Agora a gente vai mostrar para você um registro muito feliz e emocionante. As imagens foram feitas com autorização da dona Dulcilene, que é mãe do pequeno Abrão Evangelista Barbosa, de 10 anos de idade. O menino, que é morador de Palhoça, ficou internado por 7 dias com a Covid-19 no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, sendo destes 4 dias na UTI. Ele, inclusive, chegou a apresentar uma síndrome rara e muito grave da doença, associada ao coronavírus. Mas ele venceu a Covid-19 e nesta segunda-feira recebeu alta. Na hora de deixar o hospital, Abrão recebeu todo o carinho dos médicos e enfermeiros. Parabéns, pequeno guerreiro, pela vitória, viu? Parabéns. A convivência com pandemias não é uma novidade na nossa história. Inclusive, nos últimos 30 anos, cresceu o número de surtos de vírus que afetam a população mundial. Quem traz mais detalhes para a gente agora é o repórter João Paulo Cardoso. A primeira pandemia do século XXI foi a gripe suína. O vírus surgiu em porcos no México em 2009. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 200 mil pessoas foram vítimas da doença e 18 mil morreram. O novo coronavírus foi registrado pela primeira vez na China no final de 2019 e é considerado uma das maiores pandemias da história da humanidade por causa do grande número de mortes e infectados por todo o mundo. Algumas pandemias entraram para a história da humanidade por causa das proporções que elas tomaram. Pelo menos 9 deixaram rastros de mortes e prejuízos na economia. Em 1918, a gripe espanhola assolou o país. A enfermidade quase dizimou as populações indígenas e matou cerca de 35 mil brasileiros. No século XIV, a peste negra tomou a Ásia e a Europa. A doença, transmitida por pulgas de ratos, matou 50 milhões de pessoas. Os médicos chegavam a usar máscara em formato de pinguim para se proteger do cheiro forte do ar. A primeira grande pandemia de que a gente tem notícia é a peste negra ou a peste bubônica, que assolou a Europa durante a Idade Média, 1350, matando praticamente 1/3 da população. Montanhas de cadáveres havia no solo europeu. Em algumas regiões chegaram até, é um pouco macabro, construir capelas dentro de conventos, só com os ossos humanos recolhidos pelos campos. E a grande pandemia que chega mais perto da gente é a gripe espanhola de 1918 e 1919. É uma gripe que na época foi chamada de gripezinha, havia censura sobre ela. Ela nasce nos Estados Unidos e vai para a Europa com a Primeira Guerra Mundial. E ela mata, segundo alguns, 50 milhões de pessoas. Tem gente que fala no dobro, 100 milhões. Segundo este economista, o impacto econômico da pandemia do coronavírus é o maior ao longo da história. Isso é resultado, primeiro, de uma economia muito mais globalizada e conectada, o que faz com que todas as regiões do mundo sejam impactadas diretamente pela pandemia e também pela velocidade que a pandemia se alastrou pelo mundo, com apenas algumas semanas. Então, esse ano de 2020 ele vai provavelmente se concretizar no ano de maior recessão da nossa história. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde classificou por pelo menos 5 vezes a situação conhecida como emergência de saúde pública de interesse internacional. Foi em 2009, durante a epidemia do H1N1, conhecido como gripe suína, a gripe A. Depois, poliomielite, 2 vezes durante epidemias de ebola e, recentemente, a epidemia do Zika no Brasil. E agora foi novamente decretado durante a epidemia da Covid-19. Diante da atual situação, com máscaras, distanciamento social e outras restrições, para muita gente, o jeito é se acostumar ao novo normal. É o que temos por enquanto, né? Olha, a Prefeitura de Florianópolis cria decreto que reserva vaga de trabalho para mulheres vítimas de violência. Depois do intervalo, todos os detalhes para você. Até já.